O Ministério da Saúde, então, em nota, está dizendo que não deve segunda dose de vacina da Covid-19 da AstraZeneca ao estado de São Paulo. Afirmou ainda que dados, então, inseridos ali por São Paulo no Localiza SUS, mostram que o estado utilizou como primeira dose vacinas destinadas à dose 2. Sobre toda essa situação, a gente conversa agora com o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido. Ô, secretário, boa noite, muito bem-vindo de volta aqui ao Expresso CNN. Que bom que o senhor aceitou o convite. Está me ouvindo bem, secretário? Boa noite, Mona Lisa. Estou à sua disposição. Secretário, vamos lá. O Ministério da Saúde está dizendo, então, que não deve segunda dose, que o estado de São Paulo, então, teria utilizado tudo para ali a primeira dose. Uma situação muito ruim, inclusive, eu vou fazer até aqui uma confissão que eu estou passando. Estou nos últimos dias aí percorrendo postos de vacinação e não tem AstraZeneca para eu tomar a segunda dose. Preciso dizer que, no mínimo, é uma frustração enorme. Mas quero saber como é que a maior cidade do país vai lidar com essa constatação. Não há doses da AstraZeneca para a segunda aplicação. Secretário? Olha, Mona Lisa, primeiro, a cidade de São Paulo é um case mundial de aplicação de vacina. São 16 milhões de doses aplicadas até o momento, né? Mais de 100%, 104% de dose da primeira dose com a população adulta acima de 18 anos. Cerca de 70% dos nossos jovens com mais de 18 anos, de 12 anos, já tomaram a primeira dose. Estamos com 63% da população com a segunda dose. Hoje nós temos nas nossas unidades vacinas da Pfizer, da Coronavac, para aplicação de primeira dose, de segunda dose, e temos um problema desde ontem específico em relação à AstraZeneca, né? O estado de São Paulo e os municípios aqui do estado não receberam as doses de segunda dose da AstraZeneca. Tivemos agora a notícia no final do dia, através do Ministério da Saúde e também da Fiocruz, que na segunda-feira, dia 13, então será normalizado o envio de cerca de 1 milhão de doses para o estado e 340 mil doses aqui para a capital, quando a gente pretende regularizar a vacinação da AstraZeneca. Estamos então com um problema específico na vacinação de segunda dose da AstraZeneca, que com a afirmação de agora, no início da noite, do Ministério e da Fiocruz, a gente espera regularizar a partir de segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira, recebe as doses e aí distribui, mas regularização mesmo, o senhor acha que se dará no meio ou no fim da semana que vem? A gente está falando de um contingente grande de pessoas, né, que estão em busca, então, da segunda dose da AstraZeneca, secretário, na cidade de São Paulo. Sim, Mona Lisa, para você ter uma ideia, para essa semana e para a semana que vem, nós necessitaríamos 340 mil doses, que é o que o Ministério nos prometeu para segunda-feira. Nós recebendo até o final da manhã, até o final da tarde, a gente coloca em todas as nossas unidades de saúde e aí já iniciamos o processo de vacinação. Para você ter uma ideia, nós temos ainda na cidade de São Paulo, para aplicar em segunda dose de AstraZeneca, 2 milhões e 80 mil doses. Então, o problema não é pequeno. Então, com essa regularização que o Ministério se comprometeu para segunda-feira, pelo menos para aquelas pessoas que deixaram de tomar a segunda dose da AstraZeneca, nós pretendemos fazer o processo de regularização. Ô, secretário, eu soube que o senhor ficou 5 horas numa reunião agora há pouco, saiu da reunião agora há pouquinho, inclusive para falar com a gente, sobre essa questão toda, vacina para a cidade de São Paulo, especialmente a AstraZeneca? Sim, uma preocupação de todos nós. O prefeito Ricardo Nunes reuniu toda a equipe, também com a equipe da Secretaria Estadual de Saúde, um esforço gigantesco nos contatos com o ministro Marcelo Queiroga, um esforço coletivo para que o sucesso da vacinação até agora na cidade de São Paulo, né, onde nós tivemos, como eu disse a você, mais de 15 milhões de doses aplicadas, né, até agora, não possa se comprometer com esse problema específico da AstraZeneca. Mas acreditamos que com o envio das doses na segunda-feira, nós vamos regularizar a segunda dose de AstraZeneca. Em relação à Pfizer, nós recebemos agora à noite 250 mil doses de Pfizer
para aplicação nos jovens e também segunda dose, e recebemos 130 mil doses de Coronavac. Então, com isso também, esses dois outros imunizantes nos tranquilizam para a vacinação a partir da semana que vem. Sim, secretário, quando a gente fala do case de sucesso da cidade de São Paulo, sim, é inegável, na verdade, o estado todo, né, em relação à vacinação, a tudo que foi determinado antes aqui, a história da Coronavac para o nosso país, isso tudo nós sabemos, mas quando a gente fala de sucesso, sucesso também tem a ver com a mensagem passada, né? Nós frequentemente escutamos o senhor, as outras autoridades, o secretário estadual de saúde de São Paulo, de outros locais, dizendo sobre os esquecidos ou sobre aqueles que não foram tomar a segunda dose. E quando falta vacina, mesmo que num contingente menor, olhando para todo esse gigantismo da cidade de São Paulo, o sucesso, ele fica até questionável. O sucesso é não faltar em nenhum momento, né, secretário? Não, sem dúvida, você tem toda a razão. A cidade, no caso, né, as cidades, os municípios, nós temos a obrigação e a responsabilidade da logística de aplicação. Aqui são cerca de 700 postos que nós temos em toda a cidade. A cidade de São Paulo, ela não fornece vacina, ela não pode comprar vacina. Ela recebe. Nós recebemos, ela recebe a vacina, né, dentro de uma programação estabelecida. Nós não utilizamos, aliás, uma das poucas capitais do país que não utilizou a segunda dose como primeira dose em nenhum momento, né? Isso é muito importante se destacar, por isso que a gente conseguiu fazemos todo o processo de vacinação sem interrupção e temos agora um problema específico com a AstraZeneca, que já era esperado em função da chegada do IFA, né, para o Instituto e a Fundação Fiocruz. Mas, felizmente, né, com a nota de agora à tarde do Ministério da Fiocruz, isso nos tranquiliza que as pessoas como você, que não tomaram ainda a segunda dose, se Deus quiser, possam regularizar a sua situação de uma imunização completa a partir de segunda-feira. Deu uma tristeza, mas uma tristeza, a hora que passava num lugar, no outro e nada, eu falei, não é possível, mas algo deve estar acontecendo e, claro, o senhor está explicando para a gente. Para encerrar, secretário, nós estamos vendo aí a vacinação avançando no país, sim, se eu não me engano, é pouco mais de 30% da população brasileira com as duas doses, ou seja, imunizadas mesmo, mas a gente tem aí números preocupantes em relação ao aumento de internações, ao aumento de casos também por causa da circulação da cepa Delta, né? A cepa indiana. O quanto isso preocupa e mobiliza as autoridades de São Paulo? Quero até saber se nessa reunião de 5 horas essa questão também foi tratada, secretário. Sim, Mona Lisa, foi tratado. Nós recebemos mais a confirmação do sequenciamento positivo da variante Delta na cidade, de mais 843 casos. Isso significa que nós já temos hoje mais de 80% da prevalência da variante na cidade é a da variante Delta. Isso ainda não impacta o nosso sistema, nós estamos fazendo todo um processo de monitoramento dos sintomáticos respiratórios na cidade, com testagem, com distribuição de máscara, com monitoramento e acompanhamento dos contactantes, para que a gente possa ter um controle efetivo, não só da média móvel de 14 dias dos novos casos, mas também das internações. Por enquanto, a gente ainda não sente esse impacto nas internações, tanto é que retomamos aqui na cidade as cirurgias e as consultas e os exames eletivos, né, dos tratamentos de especialidades para toda a população. Mas é preciso ficar atento. A pandemia não passou, né? Apesar do avanço da vacinação, a preocupação com a variante é fundamental e nós precisamos, evidentemente, ter os números, os dados, os cenários muito aí presentes para que, se alguma medida sanitária tiver que ser tomada, nós vamos tomar, como já tomamos outras vezes.